Próxima ferramenta, a ferramenta de texto. Existem duas possibilidades de criação de texto aqui dentro do AutoCAD, tá? Bom, para criar texto, nós encontramos aqui dentro de Home o nosso grupo de anotação. E dentro da anotação nós temos a opção de texto. Se eu clicar na setinha, vai aparecer essas duas possibilidades, né? O Multiline Text e o Single Line. Então são duas tipologias de texto. A gente vai trabalhar mais com a Multiline, que é o texto mais simples para a gente conseguir construir e produzir. Mas o Single Line ele existe também, só que nós precisamos criar uma base de texto, um estilo de texto antes para ele funcionar adequadamente. O Multiline ele é bem mais simples, né, para a gente fazer essas edições, tá certo? O atalho do Multiline é o T, a letra T. Então eu vou chamar aqui o T, Enter. Pronto. O AutoCAD vai pedir para eu especificar um canto. Então, primeiro canto, eu vou clicar em um canto qualquer, eu vou arrastar e ele vai abrir uma janela de texto, né? Uma caixa de texto. Essa caixa de texto eu que defino o tamanho que ela vai ter. Então, cliquei num canto, arrastei, vou clicar de novo. Pronto. Já apareceu aqui a caixa de texto habilitada para eu digitar. E aqui em cima já apareceram as configurações desse texto. Eu vou escrever aqui um texto base, então teste, né? E esse texto eu posso fazer as edições. Para eu fazer as edições nesse texto, sempre eu tenho que selecionar, né? Caso ele já esteja inscrito. Se eu não escrevi nada, aí sim eu posso editar aqui e quando eu digitar ele já vai aparecer. Então tem esse detalhezinho. Bom, mas o texto, o Multiline, né? Ele se assemelha muito com o Word, as configurações do Word. Então nós temos aqui em cima a parte de estilo desse texto. A gente em estilo, a gente só vai utilizar aqui a informação do tamanho desse texto. Aqui está com 4.83, eu posso colocar 1, por exemplo. Olha lá, ele vai diminuir. Então eu consigo ajustar o tamanho desse texto por aqui em estilo, né? Eu poderia criar também um estilo próprio, né, de texto, mas isso geralmente a gente usa no single, né? Não no multiline. Não que não seja possível, é possível, mas é mais comum a gente trabalhar dessa maneira. Então aqui em estilo a gente vai trabalhar com o tamanho do texto. Depois nós temos a formatação. A formatação ela se assemelha muito com o Word, né? Para a gente conseguir trabalhar. Então aqui eu consigo alterar a fonte, ó. Eu vou alterando as fontes do meu projeto. Tá bem? Geralmente a gente usa Arial, a gente pode usar a Romance, deixa eu achar aqui, ó, Romance, que é uma letra palitinho, né, fininha, mas que depois no papel, por causa da espessura da pena, ela vai ficar um pouquinho mais grossa, e a gente pode usar a técnica, deixa eu ver aqui, ó, descer mais um pouquinho, Technique, né? Ó, essa aqui também é uma boa fonte para a gente trabalhar. A gente não deve usar outras fontes além dessas, né, nas nossas representações, nem essa aqui que todo mundo gosta, mas é que é horrível, né, para projeto, que é a Sans, deixa eu ver aqui, é essa aqui, né? Não era a Sans não, era uma outra, esqueci o nome agora de cabeça. Mas enfim, tem algumas que a gente acaba não utilizando, né, porque elas não competem ao desenho técnico. Ah, essa aqui, ó, Comic Sans, né? Então essa aqui não é legal na representação de um texto técnico, né? Inclusive a norma não consta essa representação, então a gente pode utilizar as outras. Então eu vou escolher aqui, vou deixar como Arial mesmo, ó. Pronto. Tá? Eu posso definir aqui uma cor, se eu quiser, para esse texto, mas geralmente a gente trabalha com um layer, né? Então lá no layer a gente vai criar um layer específico para texto. Então essas questões de cores do texto vai ser resolvida lá no layer. Então aqui a gente não altera. Dentro de formatação nós temos aqui a opção de bold, né? Que a gente deixou no nosso negrito lá do Word, que é a mesma coisa, ó. Ela fica mais grossa. Tem o itálico, tem esse sublinhado aqui que ele faz uma tarjinha no meio, ou embaixo, ou acima. Então geralmente a gente usa esse de baixo, né, quando precisa. Eu posso colocar esse texto aqui como um expoente, né, posso fazer uma supressão dele em cima ou abaixo. Posso transformar esse texto ainda em um texto com letras maiúsculas ou minúsculas, né? Então eu altero rapidamente.
basicamente formatação é igual ao Word, né? Nós temos aqui os parágrafos também, então justificativa, texto justificado, né? Alinhado à direita, no centro, alinhado à esquerda. Então também a gente pode fazer esse ajuste, e é o ajuste do Word também, não muda muito, né? E aqui, para fazer a inserção, a gente consegue criar colunas, né, desses nossos textos para escrever. Não é tão comum, mas existe a possibilidade. E temos a simbologia. Essa sim é interessante a gente saber que existe, porque de vez em quando a gente precisa colocar um símbolo, né, nos nossos textos. Então quero colocar lá uma simbologia, às vezes de diâmetro, ou alguma outra informação. Eu posso selecionar alguma dessas que já estão aqui, mas se eu não entender, né, do que se trata aqui, porque aqui é um atalho, uma sigla, né, a gente pode selecionar outras. Então vai aparecer todas as simbologias possíveis aqui dentro do AutoCAD. Então eu escolho, né, a simbologia que eu quero e eu posso simplesmente selecionar e carregar, e já vai aparecer aqui no texto, né? Então bem legal, símbolos, né? A gente sempre precisa colocar algum tipo de símbolo. Bom, eu posso digitar então, ó, o que eu quiser aqui, certo? Para sair é só apertar fora, clicar fora aqui, que ele já vai sair desse comando, ó. E se porventura eu preciso voltar, imagine que eu errei aqui a digitação, só dá 2 cliques no texto, ele volta a editar essa caixa de texto. Eu vou deletar o que eu não queria e tá tudo certo, tá tudo resolvido, tá bem? Bom, o texto pode ser copiado, então Ctrl C, Ctrl V, eu consigo copiar um texto. E se porventura eu tiver alguma propriedade num texto, eu posso ter um layer criado, né? Aqui eu não tenho nenhum layer, mas eu poderia criar um layer. Eu vou colocar só uma cor. Então, se eu tenho aqui já um texto criado com layer, com todas as definições, eu posso passar as informações desse texto para outro texto que eu criei, simplesmente usando o Match Properties, o MA, clico no texto e depois eu clico no outro. Então, eu consigo também copiar as configurações aqui. Bem simples. Então, veja, aqui no projeto de exemplo, eu coloquei vários textos, né? Ó. Eu coloquei o texto e já defini aqui um layer específico para ele, né? Esse texto ele é editado, ó. Se eu clicar 2 vezes eu consigo, eu volto, né, na caixinha de texto e eu posso alterar. A cota, embora ela tenha o texto aqui numérico, né, a gente não deve fazer edição no texto da cota. Por quê? Cota não se altera, a cota é resultante daquele desenho. Embora se eu clicar 2 vezes aqui na cota, ó, ela vai permitir essa edição textual, igual eu estou vendo aqui em cima as ferramentas. Então, quando a gente vai alterar uma cota, qual é o tipo de alteração que a gente pode colocar? Bom, eu posso escrever a cota numérica, né, o valor numérico, que ela já vai ser automática, e eu posso colocar um detalhe assim, né, parede, né, sei lá. Aí sim eu posso colocar uma informação de um valor, né, um texto aqui para complementar essa informação do valor numérico, mas nunca editar o valor. Então, isso aqui era para ser 80 centímetros, então vou alterar um pouquinho aqui, só para eu não ter que mudar o desenho. Então, isso pode gerar grandes problemas em obra, né? Fazer alteração do texto de cota. Então, muito cuidado e muita atenção com relação a essa edição. Bom, então essa é a ferramenta de texto que a gente vai trabalhar nos nossos projetos.